Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração, nessa noite fria, quase no verão, né, e ainda tá frio. E vamos agora então nos concentrar, relaxar em nossas cadeiras, vamos fazer a nossa oração, vamos conversar com o nosso Pai, pois a prece é a maneira que nós temos de nos comunicar com Ele. Amado Pai, te agradecemos por estarmos aqui nesta casa, nesta noite. Te agradecemos por estarmos buscando conhecimento e entendimento, os quais nos ajudarão na nossa caminhada, para que ela seja mais tranquila, mais assertiva, para que ela nos faça evoluir moral e espiritualmente. Que os ensinamentos que vamos ouvir nesta noite, eles entrem em nossos corações, na nossa mente, e que nós tenhamos força, coragem de utilizá-los no nosso dia a dia. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, amigas e amigos. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria podermos estar reunidos mais uma vez, conversando um pouquinho sobre os preceitos da doutrina espírita e sobre o Evangelho de Jesus. O tema da nossa conversa de hoje, amor e sexualidade, é baseado na obra O Amor Pede Passagem, de Alberto Almeida. E no capítulo que leva esse mesmo nome, o autor faz reflexões acerca da sexualidade e na sua relação com o amor. Para que nós iniciemos a nossa reflexão, é importante que entendamos primeiramente os conceitos. O que é o amor e o que é a sexualidade? E eu encontrei em pesquisas na internet duas descrições que são muito interessantes acerca do amor e da sexualidade. E o amor nós podemos entender ele, né, no ato de amar, como sendo aquela força que nos leva a ser capaz de sacrificarmos-nos pela felicidade de quem amamos. E mais do que um sentimento, o amor é uma decisão, envolvendo as nossas emoções, a nossa razão e a nossa vontade. Então amar não é algo automático. Amar é uma construção que nós precisamos aprender a fazer para com todos. E sobre sexualidade, diz-nos as ciências humanas que é um aspecto complexo e abrangente do ser humano, que envolve a forma como sentimos, expressamos e vivenciamos a atração, o contato, a intimidade, a sensualidade e o afeto. Depois nos dizem que é um conjunto de fatores biológicos, psicológicos, sociais e culturais que influenciam nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e relacionamentos ao longo da nossa existência. Possuem componentes que podem ser classificados como a atração, os sentimentos, a identidade de gênero, a orientação sexual, comportamentos e práticas. Com base nisso, Alberto Almeida reflete, nos levando a compreender que as energias sexuais nos acompanham desde o princípio, desde o comecinho da nossa existência e até anteriormente a ela. Quando Deus individualiza do fluido cósmico universal o que se tornará o princípio inteligente, que passa por transformações diversas até que, tal qual nos explica o Livro dos Espíritos, vem ser, por um toque divino, individualizado e torna-se espírito, diversas energias regem esse processo. E dentre elas encontra-se a energia sexual, que tem uma importância enorme nas construções que nós, como espíritos imortais que somos, temos desde o princípio da nossa existência. E mais do que isso, Alberto Almeida reflexiona que
no processo evolutivo desse princípio inteligente, a última aquisição que a energia sexual aure antes de que se torne um espírito, ou seja, o ser inteligente da criação, essa última experiência é adquirida no reino animal. E ali nós temos essa aquisição chamada por instinto. E é com base nesse instinto que nos acompanha nesse processo evolutivo que muitas vezes utilizamos de maneira incoerente, de maneira impensada, essas nossas energias sexuais e essa nossa sexualidade. E por isso Alberto Almeida traz essa reflexão, levando-nos em reflexão a fim de que entendamos a importância de que o amor venha reger essa nossa energia, que parte de Deus, é uma essência de todos nós, para que ela possa ser sublimada e alcance os seus objetivos. Quais são os objetivos dessa energia sexual, da nossa sexualidade? O primeiro deles faz respeito à reprodução, que é uma das leis da natureza. Mas é muito mais do que isso. Alberto Almeida nos diz que nós temos, né, essas energias sexuais, né, agregando características ancestrais que vêm se acumulando passo a passo através da nossa evolução. As características são adquiridas nas nossas experiências pregressas e vão nos acompanhar dali para frente. E por isso elas precisam ser trabalhadas. Com o quê? Com algo que nos ajude a sublimar essas energias a fim de que se tornem o mais puro possíveis. A sexualidade no espírito encarnado, nos diz Alberto Almeida, é mediada pela gratificação de que se reveste. E tem como funções a reprodução, a troca de energias magnéticas entre os parceiros e a canalização do potencial criativo para outras finalidades superiores da existência. O problema é que nós utilizamos essa energia sexual como uma troca, buscando uma satisfação instantânea, esquecendo seus propósitos divinos. Aqueles propósitos que vêm nos acompanhando desde o princípio da nossa existência. E quando nós trocamos esse propósito, baseado pelo nosso entendimento, frente a essa energia sexual, que é baseada nos nossos instintos, esquecendo seus propósitos divinos, buscando aquela satisfação instantânea que ela pode nos levar a alcançar, nós acabamos adentrando em caminhos tortuosos e que nos levam a utilizar essa energia de maneira incoerente, que nos trará prejuízos pelo abuso que algumas vezes acabamos cometendo. E sobre isso nós temos na obra Sexo e Destino, ditada pelo espírito André Luiz a Francisco Cândido Xavier, obra essa que está se tornando filme, uma reflexão muito importante do benfeitor Gúbio, que nos diz assim: na espiritualidade superior, o sexo, a energia sexual, a sexualidade, não é considerada unicamente por baliza morfológica do corpo de carne, distinguindo o macho e fêmea, distinção unilateral que na Terra ainda se faz seguir de atitudes e exigências tirânicas, herdadas do comportamento animal. Bem de acordo com o que Alberto Almeida falava. Trazemos aquela ideia instintiva frente a essa energia e muitas vezes agimos como verdadeiros animais frente ao uso dessa energia. Entre os espíritos desencarnados, a partir daqueles de evolução mediana, não precisa ser muito elevado, evolução mediana, o sexo é caracterizado, melhor dizendo, é categorizado por atributo divino na individualidade humana, qual ocorre com a inteligência, com os sentimentos e com o raciocínio, e também com faculdades outras, até agora menos aplicadas nas técnicas da experiência humana. É uma aquisição, tem a sua importância e precisa ser trabalhado. Quanto mais se eleva a criatura,
mais se capacita de que o uso do sexo, o uso das energias sexuais, demanda discernimento pelas responsabilidades que acarreta. Qualquer ligação sexual instalada no campo evolutivo engendra sistemas de compensação vibratória. E o parceiro que lesa o outro, até o ponto em que suscitou os desastres morais consequentes, passa a responder por dívida justa. Todo demandado sexual que danifica consciências reclama a corrigenda, tanto quanto qualquer abuso do raciocínio. Então parece, de maneira muito rápida, que quando utilizamos essas nossas energias, não nos damos conta da consequência dos nossos atos. Como acontece com tudo na nossa vida. É algo que pensamos intimamente, que praticamos nas nossas experiências do cotidiano, mas que gera consequências para nós por toda a eternidade. Visto que é algo latente em nós, faz parte da nossa essência e tem as suas consequências acontecendo em nós mesmos. Todo abuso que cometemos gera consequências negativas. E com as nossas energias acontece da mesma forma. Aprendemos com a doutrina espírita, pegando um exemplo, que o nosso pensamento é uma energia criadora. Muito mais potente do que podemos imaginar. Os nossos pensamentos se exteriorizam e são a base para as nossas criações, no plano físico e no plano espiritual. E tudo aquilo que pensamos acaba nesse processo de externização, criando as chamadas formas pensamento. E essas formas pensamento, saindo pela atmosfera, se espalhando pelo nosso orbe, não ficando circunscritas ao nosso lado, mas se espalhando pelo mundo, são regidas pela lei de afinidade e são atraídas por criaturas que têm as mesmas ideias, os mesmos pensamentos que nós. Sobre isso o Espírito Emmanuel reflete, nos dizendo que se eu emito uma forma pensamento, por exemplo, de fazer mal a alguém, mas eu não levo isso a feito, só penso. Gostaria de pegar o fulano pelo pescoço, mas eu sou uma pessoa boa, não faço. Me arrependo na hora, mas aquele pensamento saiu. E no outro lado do mundo, alguém pensa da mesma forma e atrai aquela minha forma pensamento. E aquela forma pensamento torna-se o combustível para que aquela pessoa leve a feito aquela sua ideia. Eu torno-me um coparticipante daquele ato incorreto, daquele erro cometido. Porque eu incentivei, sem me dar conta, que alguém cometesse uma injustiça ou cometesse um erro. Frente à sexualidade, essas energias sexuais acontecem da mesma forma. Quando não trabalhamos intimamente a nossa reflexão e o uso dessas nossas energias, nós externamos ao mundo essas nossas tendências, que podem ser baseadas naquelas aquisições de quando o princípio inteligente passa pelo reino animal, sendo vivenciado em forma de instinto, e nós trazemos esse instinto de maneira muito ativa nas nossas experiências como seres inteligentes que somos, e externando essas nossas tendências inferiores no campo da sexualidade, nós atraímos à nossa volta energias que se afinam com isso, companhias espirituais e também encarnados que se afinam com isso, e acabamos sendo incentivados para que, ao invés de trabalhar essas nossas energias de maneira coerente, venhamos torná-las viciosas.
utilizando-as de maneira impensada, de maneira incorreta, criando para nós próprios dificuldades num futuro não muito distante. Por isso é importante que o amor, esse sentimento divino, que existe em estado latente dentro de nós, mas que precisa ser trabalhado a fim de que se construa de maneira sólida e verdadeira, que o amor reja, que o amor coordene, que o amor organize essas nossas energias. Levando em consideração aquela palavra, aquela frase, aquele conceito do Cristo que jamais deve ser esquecido por todos nós, conhecido como regra áurea, quando Jesus nos diz: fazei pelo próximo o que desejas a ti mesmo. E trabalhando com o amor, essas energias que fazem parte da nossa existência e que são muito importantes no nosso processo de crescimento moral e espiritual, nós possamos sublimar essas energias trabalhando-as de acordo com o propósito ao qual elas nos foram concedidas. Buscando afastar da nossa experiência, tanto no plano material quanto no plano espiritual, situações que podem ser extremamente complicadas a todos nós. E aqui nesse livro, Sexo e Destino, nós temos um exemplo bem interessante sobre isso. Se os amigos, se as amigas não leram essa obra, nós convidamos que entrem em contato com ela, que leiam e que reflexionem, para que possamos entender o quão fácil é sermos levados a utilizar de maneira incorreta essas nossas energias, pois as tornamos um vício. Um vício que nos leva à busca da satisfação instantânea, em detrimento à nossa moralidade. Um outro viés que o Dr. Alberto Almeida trabalha nessa reflexão sobre a sexualidade é de que pode se tornar ela uma forma de fuga de dificuldades íntimas que cada um de nós trabalha, justamente pelo fato da satisfação instantânea que ela nos traz. Pode ser uma fuga frente a problemas familiares, sobre a criação paterna e materna, sobre abusos sofridos na infância, sobre dificuldades de relacionamento, dificuldades no trabalho, dificuldades financeiras. Pode se tornar uma fuga para que a gente deixe de lado aquele problema íntimo que carregamos, procurando amenizar a nossa dor íntima, sem nos darmos conta de que este erro cometido para minimizar uma dificuldade torna-se um erro muito maior, que lhe trará dificuldades muito mais acentuadas, visto que é um abuso cometido pensadamente, de propósito, de maneira proposital. Por isso o amor se faz tão importante, para que venhamos, com base nele, reger as nossas escolhas, reger as nossas ações, reger o nosso pensamento. Falamos aqui nessas energias da sexualidade, mas o amor deve permear todas as nossas ações e pensamentos, para que possamos sublimar todas as energias que nos auxiliam a levar a nossa existência na relação do plano físico com o plano extrafísico, do plano material com o plano espiritual. Lembrando que somos espíritos, somos seres reencarnados. E a sexualidade age nos dois planos da vida, como nos disse André Luiz aqui na sua obra. Porém, no plano espiritual, a sexualidade é vista com outros olhos. Primeiro, porque o espírito não tem sexo. O sexo é uma conformação orgânica. Temos o sexo masculino, temos o sexo feminino, nas formações da biologia. André Luiz reflete aqui de que existem também irmãos e irmãs que têm a possibilidade, por necessidade, de passar por situações que lhe tragam crescimentos durante a reencarnação, de ter alguma dificuldade nessa relação entre
o sexo orgânico e aquele que se vivencia mentalmente. E aí a gente entra naquela situação da homossexualidade. O grande problema é que todas essas relações que nós temos entre o espírito que somos e o corpo físico que nos abriga, entendendo que as aquisições morais, intelectuais e também energéticas que nós carregamos no espírito que somos, elas nos levam muitas vezes a cometer alguns abusos, e nós aí adentramos no campo do erro, que nos levará, ao invés de sublimarmos essa nossa experiência, trazermos muito mais prejuízo, porque vivenciamos de maneira incorreta os problemas íntimos que nós precisamos trabalhar na nossa reencarnação. E aí é que se faz importante refletirmos sobre a importância do amor regendo essas nossas energias, regendo as nossas escolhas, para que possamos vivenciar de maneira coerente o propósito da nossa reencarnação. Nós precisamos ser homens do nosso tempo, como nos ensina a doutrina espírita. Nós reencarnamos com objetivos. E precisamos levar a feito esses objetivos com nosso esforço. Entendendo que nem tudo na vida será como a gente espera. Nem tudo na vida será como a gente quer. Mas a vida abrirá caminhos, abrirá portas, nos trará desvios, a fim de que possamos nós alcançar esses objetivos. Porque estamos aqui para aprender, para evoluir. Porém, nós temos o livre-arbítrio. Essa liberdade que Deus nos concede de fazermos escolhas na nossa existência, nas nossas experiências no plano físico e também no plano espiritual. E pelos abusos que cometemos ao usar indiscriminadamente o nosso livre-arbítrio, entendendo que esse livre-arbítrio que temos ele é limitado, porque Deus não iria dar para nós um brinquedo que a gente não sabe brincar direito. Não iria nos dar uma liberdade plena sabendo que nós não a utilizaríamos de maneira coerente. Nós, utilizando o nosso livre-arbítrio, mesmo limitado, de maneira incoerente, nós podemos pôr a perder todo um projeto reencarnatório, porque abusamos em tudo aquilo que ainda é uma dificuldade íntima de nós lidarmos. E é preciso que entendamos essas nossas dificuldades íntimas, através de uma reflexão que cada um de nós deve fazer, para que nós, assim, aprendamos a lidar com essas dificuldades e possamos corrigi-las através do nosso próprio esforço. E o amor permeia esse processo. Porque quando eu me importo com o outro, lembrando aquele conceito de amor, amar é ser capaz de se sacrificar pela felicidade de quem se ama. Levando essa situação do amar de acordo com aquilo que Jesus espera de nós, nós vamos nos esforçar pela felicidade de todas as pessoas que fazem parte da nossa vida. Esse é o objetivo. Esse é o momento adequado, a situação adequada, né, que deveria acontecer. Mas ainda temos dificuldades. Porém, nós conseguimos amar de maneira verdadeira muitas criaturas na nossa vida. E quando nós as amamos de verdade, a gente faz esse esforço verdadeiro para que ela seja feliz. Mesmo que nós tenhamos que abdicar de muitas coisas, precisamos abrir mão de muitas coisas. Precisamos nos sacrificar em relação a muitas coisas para que o nosso ser amado seja feliz. E entendendo o amor nesse prisma, nesse conceito, trazendo-o como o regente dessas nossas energias sexuais e de todas as energias que permeiam a nossa existência, nós iremos trabalhar de maneira diferente, a fim de que tudo aquilo que eu faça seja construtivo. E não satisfaça só a mim. Não seja só interessante para mim, não seja só construtivo para mim, não seja só positivo para mim. Seja para todos. Seja positivo, seja construtivo, seja motivo de felicidade. E não leve prejuízo a ninguém. Em sentido oposto a isso,
E basta nós vermos no mundo no qual a gente vive. E aqui não estamos querendo fazer juízo de valor de forma alguma. Entendendo que o amor é uma construção que nós precisamos adquirir. Entendendo que a sexualidade nos leva na sua essência, a fazer valer a lei de procriação, aquela lei que vai criar a manutenção da espécie humana e também vai propiciar a outros espíritos que possam reencarnar tal qual nós, para que tenham a oportunidade de evoluir e de aprender através das experiências humanas, das experiências no corpo físico. Nós temos uma instituição chamada família que se torna peça fundamental nesse processo todo. Porém, quando falamos em família, entendemos que temos uma célula composta de 2 indivíduos, no mínimo, que precisam ser os fundadores dessa instituição. Porém, temos uma dificuldade muito grande hoje de que essa instituição seja consolidada em bases sólidas, porque falta o amor. Porque falta essa capacidade de se sacrificar. E aí, eu caso com a fulana, ou eu caso com o ciclano. E tenho dificuldade. Porque ele não faz o que eu quero, porque ela não faz o que eu quero, porque não tem aquilo que eu espero, porque não satisfaz os meus desejos, porque brigou comigo, porque isso, porque aquilo, e a gente desmancha aquela instituição divina, não assumindo a responsabilidade que nós assumimos no momento em que eu digo que eu amo alguém. Porque amar é se sacrificar. Amar é mais que um sentimento, é uma decisão. Onde é que estão as decisões das criaturas que desistem daquele compromisso assumido com alguém, para que juntos possam formar uma célula familiar, possam aprender um com o outro, possam construir uma história juntos, possam, utilizando as suas energias da sexualidade, criar oportunidades para novos irmãos e irmãs reencarnarem, dando sequência ao projeto divino de evolução da coletividade humana. É preciso que entendamos que, em função dos abusos que cometemos intimamente, incentivando a vaidade, o orgulho, o egoísmo, nós abrimos mão de muitas coisas na nossa existência. Mas abrimos mão de coisas construtivas, porque nós as trocamos por situações e coisas que nos trazem satisfação instantânea, que nos trazem aquelas solicitações do ego, que não pensa no futuro, mas pensa no agora. Contudo, assumimos compromissos no plano espiritual, a fim de que possamos aprender a ser criaturas diferentes. Mas para que sejamos criaturas diferentes, nós precisamos ser corajosos, nós precisamos ser fortes, nós precisamos ser perseverantes. E o amor deve estar presente em tudo aquilo que a gente faz, no que tange, em especial, a família. Porque o nosso cônjuge, a nossa cônjuge, são criaturas que assumiram um compromisso junto conosco, para que possamos nós, formando uma família, aprendermos juntos, construirmos juntos e sermos felizes juntos. Apesar de todas as dificuldades que existem na nossa existência, apesar de sermos criaturas diferentes, apesar de termos temperamentos diferentes, apesar de fazermos coisas que irritam um ao outro, mas nós podemos nos amar quando nós temos a vontade e quando nós usamos a nossa inteligência, a nossa razão e os nossos sentimentos. Porque amar é uma construção. Aquela coisa de amor à primeira vista não existe, gente. Pode ter uma afinidade, e é bom que exista. Mas amor é construído, dia a dia, nas nossas experiências. E o amor, quando é verdadeiro, vence todas as dificuldades. Porque ele é baseado na nossa vontade. Eu quero e eu amo. Basta querer. E por isso o Cristo nos convoca a amarmos uns aos outros da forma como Ele nos ama.
é um amor diferente, é um amor puro, um amor verdadeiro, mas que deve ser baseado na nossa vontade. E por isso, amigos e amigas, nós convidamos a todos para que amemos de verdade. Saiamos daqui hoje convictos de que há em nós algo que pode ser a luz do mundo. Algo que pode ser a construção que nós tanto almejamos para a nossa existência. E isso se chama amor. Amemos de todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento. Que o amor possa reger as nossas energias, as nossas construções, as nossas relações e tudo aquilo que fazemos. Para que através do amor nós possamos transformar as nossas vidas. Possamos transformar também o nosso mundo. Para que se torne aquele mundo, aquelas vidas que nós tanto almejamos. Eu agradeço a atenção de todos. Agradeço a espiritualidade amiga que nos auxilia nesses momentos em que aqui estamos. E aproveitando essa energia divina que envolve a todos, nós convidamos os amigos e as amigas para que juntos façamos a nossa prece de encerramento. Aqueles de nós que nos sintamos confortáveis, podemos cerrar os nossos olhos. E nós convidamos os amigos e as amigas a lembrarem de Jesus, da maneira como a gente grava ele no nosso coração. E com a imagem do Cristo no nosso pensamento, mentalmente conversemos com ele dizendo: obrigado, Jesus. Obrigado, divino amigo, mestre querido, pela oportunidade que tivemos de estar reunidos em teu nome. Nós lembramos, Senhor, que tu dissestes que quando houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, dentre elas tu estarias. E nós confiamos, Senhor, na tua presença junto a nós. E por isso te rogamos, mestre, envolve-nos com as tuas energias amorosas, com a tua paz, com as tuas bênçãos, para que possamos nos sentir motivados, protegidos, fortalecidos, enfrentando todos os desafios, todas as dificuldades da vida, também trabalhando intimamente as nossas imperfeições, as dificuldades morais que temos, para que assim, Senhor, evoluamos, aprendamos e nos aproximemos cada vez mais de Ti. Que o Teu auxílio esteja conosco sempre, Senhor, nos incentivando a nos tornar melhores a cada dia mais. Que o Teu auxílio possa ser estendido aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, de estudo, para que a paz e a harmonia estejam lá presentes. Pedimos também, Senhor, por todas as pessoas que nós lembramos nesse instante, sejam eles encarnados ou desencarnados. Que a Tua paz, que o Teu amor, Senhor, envolva e protejam a todos, onde quer que estejam. E assim sendo, Senhor, mais uma vez nós Te agradecemos, rogando que o Teu auxílio, que as Tuas bênçãos possam estar conosco no decorrer desta semana, nos incentivando e nos protegendo sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. Que assim seja.